Gente, vamos para a palavra. Hoje é domingo, dia 26 de outubro. Daqui 5 dias, nós temos uma data muito importante para a história da igreja, que é a reforma, a data da reforma protestante. Nós estamos com mais de 500 anos que isso aconteceu na história, e isso reverbera, ecoa até os nossos dias, e até hoje, agora, nesse momento, a nossa realidade como igreja local, que é fruto justamente dessa realidade da reforma protestante que aconteceu em 1517, a partir de movimentos de Martinho Lutero e outros reformadores do século XVI, como Zwinglio, como João Calvino, John Knox, homens que foram muito importantes para a história da igreja cristã na era da reforma. Então, eu queria que hoje, ao invés de nós continuarmos a nossa série, nós nos debruçássemos nessa verdade e naquilo que nós confessamos como ser igreja, e qual é o verdadeiro desdobramento disso, a não ser um rótulo que parece ser mais uma divisão e mais problema para a nossa cabeça do que algo a ser praticado e vivido nessa perspectiva. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no Salmo capítulo 3, versículo 8. Normalmente, quando nós vamos pregar sobre reforma, todo mundo diz, é Romanos hoje, é Efésios. Não, nós vamos para Salmos, capítulo 3, versículo 8. Salmista Davi vai compor esse salmo. Davi, escrevendo esse salmo muitos anos antes, quase 2.000 anos antes da reforma, escreve algo que reverbera sobre a realidade da reforma protestante. Versículo 8 diz assim: a salvação vem do Senhor. Nós vamos ficar aqui. Quando Davi ele escreve isso, meus irmãos, isso é muito importante, porque isso é o coração da reforma em 1517, justamente porque a reforma não foi um movimento somente social, político, ou uma ruptura com a denominação católica. Quando nós, como cristãos, entendemos que a herança do cristianismo ela não começa em 1517, isso é muito bom para nós, porque nós entendemos que a fé cristã ela é uma fé que começou com os apóstolos, e não por um movimento de homens, seja a partir de Constantino no século IV, ou de Lutero para os protestantes evangélicos no século XVI. Lutero, quando ele vai para a reforma, ele está justamente tentando resgatar essa afirmação que o salmista está declarando, que a salvação pertence ao Senhor. A reforma nasceu exatamente desse clamor, gente. A salvação não vem de obras, ela não vem das indulgências, ela não vem dos méritos humanos, na livre escolha do homem querer ou não, mas sim unicamente de Deus, em sua misericórdia, em sua providência, demonstrando sua graça, por meio de Jesus Cristo, enviando o seu Filho encarnado por nós, por causa do seu amor por nós, morrendo na cruz por nós, para que nós fôssemos salvos. O que Davi experimentou aqui nesse salmo, o que Davi está declarando, é justamente o clamor que os reformadores tiveram de resgatar a confiança total e plena no Deus que realmente salva, meus irmãos. E isso foi redescoberto por Lutero há 500 e poucos anos atrás, quando ele lê as Escrituras em Romanos, que nós sabemos que ele está lendo Romanos dizendo que o justo viverá pela fé, e aquilo saltou-lhe os olhos, ele, peraí, então eu não preciso fazer nada para ser pago, para ser salvo. Só que existe um lema na história da reforma, que veio um século depois, e depois ele foi reformulado por Karl Barth, que é um outro teólogo dentro da história da igreja, só que Karl Barth já é bem mais moderno, século XVIII, XIX, se não me engano, que é o Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Bonitinho isso que eu falei agora, né? Que significa igreja reformada sempre reformando. E é justamente isso que nós devemos nos apegar como aqueles que confessam ser uma igreja reformada.
Uma igreja que é reformada na sua confissão, mas está sendo afetada pelos efeitos da reforma, dia após dia, porque a reforma não é um movimento histórico, uma situação histórica, mas um clamor para que o povo de Deus volte-se para Deus, entendendo a dependência de Deus na obra da salvação, entendendo que Deus é o autor da salvação. E é por isso que existe essa certeza que é gerada pelas Escrituras de que Deus, somente Deus, é o autor da salvação. Francis Turretin é um teólogo também que é muito importante, e se não me engano contemporâneo a Calvino. Ele vai dizer algo muito importante sobre a reforma. Ele vai dizer: a reforma não foi a fundação de uma nova igreja, mas a restauração da antiga igreja à sua pureza original. Pensa bem que, após o século V, nós tivemos grandes eventos históricos na história da igreja. O grande cisma da igreja ortodoxa, você teve vários movimentos que foram, ao longo do tempo, se distanciando da tradição apostólica, em que os homens já não sabiam mais o real significado da igreja. A igreja era mais uma máquina do Estado e de controle das pessoas do que a igreja viva do Deus vivo, que proclamava a verdade do Evangelho, que libertava aqueles homens. E Lutero, ele foi esse propulsor na Alemanha. Você tem outros reformadores ao longo da história que fizeram essa mobilização não para iniciar a igreja evangélica protestante, mas para realmente fazer com que o povo de Deus, aqueles que foram eleitos, salvos pela graça de Deus, olhassem para trás e lembrassem: salvação pertence ao Senhor. Esse Francis Turretin vai também dizer uma coisa muito interessante. Ele vai dizer: a reforma ela foi necessária não por causa de novas verdades, porque Lutero, Calvino e qualquer outro reformador não trouxeram para dentro da igreja novas revelações ou aspectos do Evangelho. Eles olharam para as Escrituras, eles leram as Escrituras, e eles trouxeram as verdades das Escrituras para um tempo presente para nós. Então, ser reformado não é ser alienado de uma realidade histórica do cristianismo. E isso é muito difícil de dizer, porque principalmente no nosso interior de Minas Gerais, num contexto brasileiro, em que católicos e evangélicos são religiões diferentes, que confessam a mesma Trindade, que confessam o mesmo Cristo, tende a gente a pensar que agora, por causa desse discurso de entender que a igreja reformada não trouxe uma novidade, então porque ela se desligou da catolicidade ou da igreja católica. A real, meus irmãos, é que o movimento reformado ele não foi uma ruptura com a tradição cristã. Ele foi uma ruptura com o falso tradicionalismo cristão que existia no século XVI, fazendo com que pessoas fossem escravas de homens e de uma instituição religiosa falida, que não expressava a Deus, e sim dogmas e várias tradições criadas pelos homens para que aquelas pessoas, participantes daquilo, de alguma maneira se achegassem a Deus. A reforma é uma contra-resposta dizendo: olha, nós não precisamos de uma intervenção papal, nós não precisamos dos santos, nós não precisamos de Maria, a única pessoa que nós precisávamos é Cristo, e Ele fez tudo para nós termos acesso a Deus novamente. Essa foi a proclamação da reforma. Não foi anular a realidade de Cristo, não foi anular a realidade da presença de Cristo no culto. Pelo contrário, entendendo essa questão de que Deus se fez acessível a nós por meio do seu Filho dilacerado na cruz, é que o culto ele tem vida. Ele não é algo tradicional pela tradicionalidade, ele é algo vivo com a tradição, porque Deus está no meio do culto. E aqui, para nós entendermos melhor esse contexto histórico da reforma e como nós podemos aplicar essa realidade de Salmo 8, porque é um ponto muito importante resgatado dentro da reforma. No século I, nós vemos uma igreja vivendo a realidade muito próxima dos apóstolos, dos primeiros pais da igreja, entendendo o que Davi estava dizendo nesse salmo, de que salvação pertence ao Senhor. A igreja nasce sabendo disso. Cristo é o nosso Salvador, confessando essa realidade.
Do Senhor é a salvação. Os primeiros cristãos entenderam que não era Roma, não era César, e nem os méritos que eles poderiam ter pelas suas boas obras que os salvavam. Foi a graça de Deus enviando o seu Filho ao mundo. E graças a Deus por isso, porque eles confessaram isso, porque por causa desses primeiros homens, dos primeiros discípulos, que nós temos as Escrituras. Por causa da confissão dos apóstolos é que nós podemos confiar no testemunho de que Cristo é o Senhor de toda a criação. Do século IV até o século XV, que nós vemos ali muita coisa acontecendo boa no que diz respeito à confessionalidade. Nós temos o concílio de Nicéia, nós temos o concílio de Constantinopla, nós temos a doutrina da Trindade sendo fortalecida, mas parece que depois de um tempo a igreja começa a misturar tradição, poder, política, e a igreja que era a proclamadora do evangelho, da boa notícia da salvação. E era isso que a mantinha forte, mesmo diante das fragilidades do martírio, da perseguição. Agora ela estava forte por fora, porque ela tinha uma estrutura política e social muito bem fortalecida. Mas ela estava pesada e frágil por dentro, cheia de ritos, indulgências e doutrinas humanas. A salvação, ela começa a ser tratada como algo que o homem podia comprar, conquistar, merecer. E meus irmãos, o Evangelho, ele nos lembra que nós não somos dignos de ser salvos, porque nós somos pecadores. E salvação, ela não é um ato meritório, mas é um ato de necessidade, porque nós somos pecadores. O Evangelho nos lembra disso. E quando nós chegamos no ápice do século XV, no final do século XV, no início do século XVI, a igreja estava encharcada de falso ensino a respeito da salvação. Em você comprar salvação para aquele que morreu, e você acha que não foi salvo. Em você pagar indulgências para que você fosse salvo. Anulando a realidade do sacrifício de Cristo Jesus em nosso favor. Porque se eu posso comprar, eu não preciso de Cristo para ser salvo. Se eu faço algo que me faça merecer a salvação, a obra de Cristo é nula. E é aí que no século XVI, o tão proeminente Lutero vem e traz essa realidade. Ele que era um monge agostiniano, trancado nos seus castelos de monge na Alemanha, lê: o justo viverá por fé. Isso resulta numa mobilização luterana, que ele, que é o produtor das 95 teses, e vai até a sua igreja em Wittenberg, e cola essas 95 teses, ele prega na porta essas realidades, que restauram, não fundam uma nova igreja, mas restauram a realidade do evangelho para a igreja que estava em trevas, tão misturada com tanta coisa naquele mundo perdido. E, gente, muito legal esse evento histórico que mudou a história da igreja e do mundo. Mas se você pensar, hoje ainda temos situações difíceis para lidar com a igreja brasileira. Não vamos nem sair do nosso mundo, em que muitos ainda são enganados. Muitos ainda estão presos a sistemas religiosos protestantes. Não estou nem falando de católicos, nós estamos falando da igreja evangélica brasileira, que não reflete os efeitos da reforma nos nossos dias. Desde toalha ungida, vale do sal, a todas as campanhas que você precisa fazer para você receber vitória de Deus. Há ensinos como: se você não me obedece, porque eu sou seu pai espiritual, e você precisa de mim para ter acesso a Deus. São ensinos falsos contra a reforma protestante, contra o espírito da reforma, que nos lembra que nós temos Deus, e somente Deus para nos salvar. Que nós só precisamos de Deus para ter acesso a Deus novamente. Porque por nós mesmos, ou por outro homem, nós não conseguimos esse acesso. Nós não conseguimos ser amigos de Deus novamente, se não fosse Deus dando o passo de nos buscar longe do seu aprisco, nos nossos delitos e pecados, meus irmãos.
Esse é o espírito da reforma que aconteceu lá na Alemanha, na Suíça, em Genebra, na França, que deve ser refletido na nossa realidade, porque não é uma coisa contemporânea àquela região, porque por conta de um movimento também político e social que envolveu a reforma, muitos esquecem do que a reforma estava tratando, do resgate da consciência de que a salvação pertence ao Senhor. E o salmista, meus irmãos, ele declara isso, e aí já contamos muita história, né? Não precisa nem contar a história de filme hoje. O salmista, quando ele escreve isso, ele está numa situação bem difícil. Eu não sei se você tem no subtítulo da sua Bíblia, mas se você for ver, pelo menos na Almeida século 21, está dizendo, Salmo de Davi, quando fugia do seu filho Absalão. O que está acontecendo aqui com Davi, meus irmãos? Davi, ele tinha um filho que de repente começou a se rebelar contra ele. E esse filho, de certa forma, tocou o pai do seu reino, do seu palácio, de uma maneira muito hostil, fazendo com que Davi fosse capengando com seus amigos, Zadok e outros sumos sacerdotes com ele, fugindo do seu filho, porque o seu filho queria matá-lo e tomar o reino dele. O salmista ele estava num contexto de calamidade. E ele não era contra um inimigo normal, tipo uma nação estrangeira, é contra o seu filho, gente. Olha que história bela de família. Uma família extremamente equilibrada que Deus faz surgir o seu descendente, Jesus, filho de Davi. Né? Um filho procurando matar o pai. Davi, ele tinha sido expulso do seu palácio. A gente vai ver essa história acontecendo em 2 Samuel, do capítulo 15 ao capítulo 18, e o final de Absalão é trágico, porque mostra a fidelidade de Deus para com Davi, fazendo com que Absalão fosse morto pendurado pelos seus cabelos. Quando Davi, ele declara que a salvação pertence ao Senhor, que é o texto que nós lemos nessa manhã, ele está dizendo para nós muito mais do que a possessividade da salvação de Deus, como Deus o dono da salvação. Ele está dizendo para nós nessa manhã que ele dependia unicamente de Deus, que tinha como poder livrar ele do inimigo que era o filho dele, e fazer com que uma promessa, a promessa que ele tinha recebido lá em 2 Samuel capítulo 7, de que ele teria um descendente no trono, e esse descendente teria um trono eterno, fosse cumprida. Essa dependência, meus irmãos, de Davi, anulava qualquer tentativa de Davi de resolver o problema com o filho. Porque pensa bem, Davi poderia fazer um acordo de paz com Absalão, fala, olha, você reina por tanto tempo, ou vamos dividir o reino no reino do norte ou reino do sul, como logo depois acontece. Ele poderia ter feito várias coisas, mas ele olha e fala, Deus me deu uma promessa, e essa promessa era de um descendente, e esse descendente nós sabemos que é o nosso Senhor Jesus. Com a situação de Absalão tomando o trono, e Davi sabendo que Absalão não era esse descendente, Davi olha e fala, somente o Senhor pode resolver isso. Do Senhor é a salvação. Essa dependência, meus irmãos, reconhecia que toda promessa não poderia ser vindo de Davi, e sim de Deus. Deus quis Davi como rei. E a história de Davi é uma história muito bela, e você pode lembrar disso, desde a historinha que nós vemos ele com uma funda e uma pedra derrubando o gigante. Até de repente Deus chamar esse menino para ser rei de Israel, escondido no meio dos pastos de Belém. Davi sabia que era a favor do Senhor ele ter se tornado rei. E Davi reconhecia que somente Deus poderia mantê-lo nessa posição de rei novamente. Meus irmãos, essa historinha, que parece uma história que nós contamos para crianças para se divertir enquanto elas estão no culto, enquanto nós estamos no culto e eles estão lá, ela conta justamente a realidade do Evangelho para nós. Por quê? Porque nós podemos ser chamados amigos de Deus, e reis e sacerdotes, que é a comunidade dos santos, porque Deus quis isso.
Porque nós estávamos perdidos nos nossos passos da vida, e Deus, no seu infinito amor, nos chamou para seu reino, para ser rei juntamente com Ele. E que no meio de toda a circunstância, de quedas e tudo mais, Deus é aquele que sustém a promessa de nos manter salvos, assim como manteve a promessa e mantinha a promessa de Davi ser rei e o seu descendente ser rei. Deus é o Deus que mantém a promessa de nós sermos salvos até aquele grande dia. Davi, meus irmãos, compõe esse simples verso no final do capítulo 3, dessa poesia, afirmando que a salvação vem do Senhor, não porque ele torcia para que Deus o salvasse, mas porque ele tinha a plena convicção, a certeza que Deus era soberano sobre a história caótica entre eles e Absalão. E o Espírito da Reforma resgata isso para nós, minha gente. A gente é lembrado que no meio de toda a história do mundo, no meio de toda a história trágica de todas as nações, nós temos um Deus que é soberano e que Ele sustenta essa história. E que não é somente soberano, mas Ele é gracioso, e nós podemos confiar nele, por causa que essa graça nos alcançou para sermos o seu povo. Lutero, quando ele vai falar sobre a questão da confiança e da graça de Deus, baseado nisso, ele vai dizer uma coisa muito importante. A fé, ela é uma confiança viva e ousada na graça de Deus. Ela é tão certa do favor divino que nela confiando se arriscaria a morte 1000 vezes. Lutero está dizendo que, gente, porque nós temos um Deus gracioso e soberano, nós podemos morrer e viver 1000 vezes e nós jamais poderíamos ser tirados de Deus. Ele continua dizendo, tais confianças e conhecimento da graça de Deus tornam a pessoa feliz, alegre e ousada em seu relacionamento com Deus e com as criaturas. O Espírito Santo faz isso acontecer por meio da fé. E é cômico e ao mesmo tempo importante lembrar que um dos pilares da reforma é sola fide. É somente pela fé que nós temos a convicção de que somos aceitos por Deus. Porque a nossa condição moral, ela nos acusa quando estamos diante de um Deus santo. Mas sabendo quem é Deus, e sabendo o que Ele fez por nós, e nós depositando a nossa fé no que Ele fez, é que nós podemos ter a certeza, meus irmãos, somos amigos de Deus. Não pelo que o Papa, não pelas indulgências, não pelo tempo que nós estamos vivendo e que nós temos pseudo-papas dentro da igreja evangélica brasileira, não pelas indulgências que nós achamos que pagamos quando fazemos algo bom para a igreja, somente pela fé na obra de Cristo que nós somos salvos. É por causa da fé, de modo livre, voluntário e alegre, que nós fazemos o bem para todas as pessoas, nós servimos todas as pessoas, gente. Toda a movimentação do cristão em direção a fazer algo que Deus queira, não diz respeito a nós, diz respeito ao que nós estamos depositando de confiança no Deus que é bom. É por isso que nós amamos a Deus, porque nós recebemos a revelação de tamanha graça, de tamanho favor sobre nós, nós que não merecíamos, que podemos confiar nesse Deus. O que está acontecendo aqui com Davi, quando ele escreve esse salmo, é justamente essa consciência. Eu não deveria estar na história de Deus, mas Deus me inseriu nela. Quem sou eu dentro de todos os irmãos que eu tive, melhores e mais bonitos? Saul, um rei alto, imponente. De repente Deus escolhe a mim, um miserável pecador. Só Deus pode fazer isso, e por isso só dele vem o livramento para as circunstâncias da minha vida. Nós aprendemos com Davi que é a compreensão da graça de Deus, meus irmãos, da soberania de Deus, da soberania de Deus dele sobre todas as coisas da nossa vida, inclusive, e em especial e acima de tudo, a soberania e a graça de Deus em nos salvar, que nos caracteriza como filhos de Deus nesse mundo caído. Tim Keller vai dizer que não foi meramente por uma questão moral ou religiosa,
Não é por eu e você sermos boas pessoas que nós fomos salvos. Nós fomos salvos porque Cristo pagou o preço que nós devíamos a Deus. Nós fomos salvos não porque nós somos bons, mas porque Deus é bom. E isso nos basta. Cristo fez o que deveria fazer, e isto nos basta. E é por isso que nós temos o sola dentro dos pilares da reforma. É somente aquilo que está inserido nesse sola que é suficiente para sermos salvos. Quando nós vemos a instituição dos 5 solas, sola fide, somente a fé é necessária para que você seja salvo. Ah, mas eu preciso fazer alguma coisa? Para a salvação, não. Mas se você é salvo, você faz. Ah, mas somente a fé. A confiança na obra que Deus fez por mim e por você é que nos vai dizer, que vai dizer a nós e vai dizer sobre nós se somos salvos ou não. Só a graça. Somente a graça de Deus, o favor imerecido sobre nós. Porque a salvação pertence ao Senhor, é dele e de mais ninguém. E se é dele, ele deu de graça a quem ele quis. É somente pela graça que eu e você somos salvos. Ah, mas eu não consigo negociar, não consigo orar 10 vezes alguma oração. Não vai rolar. Porque as nossas justiças são trapo de imundícia. Sola Escritura, como sola Escritura é importante para a salvação. Porque não é a Bíblia mais a opinião do pastor que te salva. A Bíblia mais o conselho, a confissão que te salva. A Escritura é a única fonte de abrir os olhos dos homens para a obra de Cristo. Sola Escritura não tem a ver em nós sermos apegados pragmaticamente num livro, mas viver a verdade desse livro a cada dia que nós reconhecemos a dependência de Deus para nos salvar. Em nome do Sola Escritura, a gente tem abolido tantas coisas que são tradicionais da vida do Evangelho. A saber dons, a saber a vida no Espírito. E nós precisamos lembrar que o Sola Escritura não é um gesto para a igreja, mas é vida, meus irmãos. É por isso que Pedro vai dizer que os profetas foram inspirados pelo soprar da parte de Deus para dizer a respeito da salvação. É por isso que Paulo fala que toda Escritura é inspirada por Deus e útil para a salvação. Esqueci as outras solas. Só deu a glória a última. Solos Cristo, como a gente vai esquecer? Meus irmãos, solos Cristos. Por que nós precisamos somente de Cristo? Porque não existiu outro sumo sacerdote mais perfeito do que o nosso Senhor. Dono da salvação. Aquele que é o autor e executor da salvação em nós. Aquele que não conheceu limites e não conhece limites para salvar um indivíduo. Não por homens, não por quem somos ou pelo que fazemos, mas por quem Cristo é, pelo que Ele fez por nós, para que nós fôssemos amados por Deus novamente. É por isso que Davi está dizendo para nós, do Senhor é a salvação. Essa realidade, meus irmãos, desse texto, desse pequeno verso, em relação à doutrina reformada, é muito importante para nós como igreja hoje. E eu quero lembrar, nós não podemos tratar a reforma como um evento histórico que nós apegamos para dizer que somos tradicionais. O efeito da reforma precisa ser visto ainda hoje, na forma como nós dependemos de Deus para ser igreja.
E se nós dependemos de Deus, nós dependemos do soprar do Espírito, nos levando a lembrar disso nessa manhã. O movimento da reforma pode não ter tido muitos sinais e maravilhas, mas foi o sopro do Espírito que levou a história para onde foi. E está levando a igreja para ser gloriosa novamente. Foi a luz de Deus, por meio do Espírito, iluminando Lutero, Calvino, para lembrar que somente Deus é o dono da salvação. Charles Spurgeon vai citar sobre esse texto algo muito interessante, no seu comentário Tesouros de Davi. Ele vai dizer: sonde as Escrituras e você será convencido, caso leia com mente sincera, de que a doutrina da salvação, somente pela graça, é a grande doutrina da palavra de Deus. Dentro de uma cultura que nós estamos sendo bombardeados pelo humanismo, pelo hedonismo moderno, pela necessidade de sermos afirmados e cuidados com o que nós sentimos, em uma cultura de recompensa em que nós analisamos: isso aqui não vai me dar prazer, então não vou fazer. Em uma cultura de merecimento em que nós fazemos as coisas e queremos receber de volta, com base naquilo que nós fazemos, qualquer coisa, inclusive uma vida espiritual. Nós vemos o ensino das Escrituras apontar a salvação como algo que não pode ser trocado por todas essas coisas, porque essa salvação não é nossa. Em um mundo em que existe uma espiritualidade de loja de conveniência, que você pode entrar quando você quiser, se você estiver apertado para ir no banheiro, se você estiver com fome para pegar um snack. Em um mundo de loja de conveniência que você entra e sai muito rápido. O Evangelho nos chama, meus irmãos, a permanecer na graça de Cristo. E nos mostra que nada nesse mundo, nada pode comprar ou trocar tudo que nós temos pela salvação. A salvação pertence ao Senhor. Ela não pertence à vontade do homem, ela não pertence ao livre-arbítrio do homem. Ela não pertence ao mérito do homem ou à vontade humana. A salvação pertence ao Senhor. Eu sei que quando nós falamos sobre a reforma, nós batemos muito na autoridade papal e tudo mais, mas existe dentro de nós uma tentativa de dizer: Deus pode me salvar se eu quiser. Isso é mentira, isso não corresponde com as Escrituras. Uma vez que Deus quis salvar, Ele vai salvar. Não depende da vontade humana, depende de Deus querer. E graças a Deus porque Ele quis, meus irmãos. Graças a Deus porque Ele quis. As Escrituras nos sustentam, meus irmãos, que do início, do primeiro momento, do primeiro ato da salvação, até o último ato, Deus é o autor e responsável por tudo isso. É Ele que escolhe o seu povo. É Ele quem chama pela sua graça. É Ele quem vivifica pelo Espírito para que nós viemos ser filhos de Deus novamente, vivos novamente. É Ele quem nos mantém salvos pelo seu poder. Não vem de nós. E é isso que Paulo vai dizer em Efésios: a salvação é um dom de Deus. Nós somos salvos pela graça, isso não vem de nós. E nem é por nós. Não depende de quem quer ou de quem corre, meus irmãos. E talvez essa manhã você está aqui pensando: eu preciso ir para a igreja para me alinhar com Deus. Eu quero te dizer, se Deus não quisesse te alinhar com Ele, Ele não teria enviado seu Filho para morrer na cruz. Não é sobre o que você está sentindo, é sobre o que Deus está querendo causar na nossa história, na nossa vida por meio da sua soberania. Não é pelo quanto que a gente está correndo atrás de Deus, é o quanto que Deus, ao enviar o seu Filho encarnado por nós, correu para nos salvar, meus irmãos. Nós precisamos ser afetados por isso, porque isso é um ato de misericórdia de Deus. Isso que aconteceu na reforma não foi um evento que deve ficar parado no século XVI.
Porque esse movimento do século XVI era um movimento de tentar ir à raiz apostólica, de tentar ter a fé dos pais da igreja. E esse deve ser o movimento de nós, como igreja nessa cidade. De parar de tentar ser copista da igreja gringa e começar a olhar para a igreja primitiva, a igreja dos primeiros irmãos. De olhar para a fé deles e ver, eles confiavam que somente Cristo poderia salvá-los. Porque talvez nós precisamos de outras coisas senão o Evangelho e essa boa notícia que Cristo salva nos nossos púlpitos, nos nossos dias. Porque nós achamos que nós precisamos de um modelo ideal de igreja, sendo que a igreja primitiva confessava Cristo e somente Cristo. E porque nós estamos perdidos em tantas outras coisas que possam dar certo, senão que já deu certo, que é a salvação em Cristo Jesus. Meus irmãos, a reforma não foi um evento histórico parado no mundo. Ela está nos chamando como igreja a olhar para trás e aprender com os nossos pais, os pais primitivos, em como eles confiavam em Deus e o que nós, no mundo de hoje, estamos deixando de confiar. Esse exercício de retorno ao entendimento da graça, esse exercício de entendimento das primeiras doutrinas, é que a reforma convida a igreja a viver. Não é baseado em Lutero, não é baseado na história da igreja medieval, mas na realidade de um Deus gracioso que tem a salvação. E sabe o que é interessante? A história das Escrituras mostra que, assim como na igreja medieval existia um pedágio para você ir para o céu, a aceitação papal, seja lá o que for, as indulgências, nós temos na história alguém que dá de pedágio na história. E não é nem no Novo Testamento. Jonas é esse pedágio de Nínive, que olha para a bondade de Deus. Deus é muito bom, Nínive é muito mal, eles não merecem ser salvos. E se você for olhar em Jonas capítulo 2, versículo 9, Jonas, no ventre da baleia, já entendendo o que estava acontecendo com ele, entendendo o que era a obra de Deus, orando, pedindo misericórdia a Deus, porque Deus havia colocado ele dentro daquele grande peixe, e ele olha e fala, bom, agora, porque eu fui desobediente, quis dar uma de subdeus, porque eu acho que a salvação é pelo que eu penso que essas pessoas mereçam, eu estou dentro desse peixe. E Jonas, no capítulo 2, no versículo 9, orando, ele vai dizer a mesma sentença de Davi. Salvação pertence ao nosso Deus. Meus irmãos, todas as vezes que nós temos um pedágio a pagar para a salvação, Deus tem um grande peixe para engolir esse pedágio. Jonas entrou para dentro. Lutero foi um grande leão, um grande peixe na igreja do século XVI. E nós hoje somos convidados a destruir os pedágios que nós construímos na nossa mente, para que nós não sejamos engolidos por um Deus que é gracioso. A nós depositarmos a fé somente no Senhor. Porque uma vez que nós temos métodos de salvação, meios para agradar a Deus que não seja Cristo e somente Cristo, nós estamos correndo o risco de irmos para o ventre da baleia. Todas as vezes que nós criamos meios de uma espiritualidade melhor, que não seja a vida do Espírito, nós estamos indo contra, não só a reforma, nós estamos indo contra um Deus que é dono da salvação. E aí nós somos lembrados por Paulo em Romanos, que fala, quem conheceu a mente do Senhor? Quem chegou em Deus e falou assim, Deus, eu acho que a galera de Varginha merece ser salva. Eu acho que o Senhor poderia colocar algumas pessoas que são corintianas no seu povo. Você estava aqui, cara. Eu acho que Deus, pensa bem.
E se você escolhesse, talvez, só homens ou só mulheres? Não, ninguém foi capaz de dizer a Deus aquilo que ele poderia fazer em relação à salvação. E ele fez, meus irmãos. E essa é uma boa notícia para nós. É uma boa notícia porque ela expõe que o nosso merecimento, a nossa condição de pensamento de mérito, ela é destruída e destronada quando nós entendemos a graça de Deus. O mérito humano não foi um parâmetro para Deus nos salvar e nos escolher. As condições que nós calculamos para o pedágio do céu são anuladas com o sangue de Cristo sendo derramado sobre nós. E nessa manhã nós somos lembrados disso, meus irmãos. De que uma vez que nós somos reformados, abraçamos a confissão reformada, e nós não temos medo de dizer isso como igreja aqui. Nós precisamos lembrar que a reforma nos chama a um movimento de olhar para a fé do início. A fé que compreende que Deus é o dono da salvação. E eu quero concluir nessa manhã, lembrar você disso. Entender que nosso Deus é um Deus que ainda atua e nos leva a ter o espírito da reforma, que é o Espírito Santo, que não atuou só em Lutero, mas atuou em toda a história da igreja e antes mesmo de todas as coisas acontecerem. Ele está atuando ainda em nossas vidas, meus irmãos. Ele está nos levando a uma fé primitiva, totalmente dependente de Deus, assim como Davi, que olha para o seu filho, que é seu inimigo, e fala: Deus, só o Senhor para resolver esse problema. Só o Senhor para me manter na posição de rei. Essa oração de salvação pertence ao Senhor, nos leva a lembrar que só o Senhor para nos manter na posição de salvos. Só o Senhor para nos suster, para nós não cairmos. Porque os nossos inimigos são ferozes, a nossa carne é feroz, os demônios e tudo que as nossas tentações, elas são difíceis e são ferozes mesmo. Mas somente Deus é o nosso escudo e fortaleza diante de tudo isso. O Espírito da reforma nos lembra isso, meus irmãos, porque era isso que os apóstolos tinham. Era isso que Paulo, Tiago e todos os nossos irmãos do Senhor pensavam sobre a fé e a salvação. Eles entenderam que eles não foram salvos pelas obras deles. Eles entenderam que não era o quanto eles eram apegados à lei e à tradição judaica. Eles entenderam que quanto mais apegados a Cristo, mais os efeitos da salvação eram nítidos na vida deles. Porque eles entenderam que Cristo, o nosso Deus, é o dono da salvação. O movimento da reforma não pode ser só um movimento histórico para nós, mas uma ação contínua da nossa igreja local, a igreja em Magodeia, em Varginha, Minas Gerais. A depender de Deus em sua totalidade. É ir contra a autossuficiência de métodos de ser igreja nos nossos dias, para depender de Deus. E lembrando que do Senhor é a salvação, logo do Senhor é a salvação, do Senhor são salvos. E se do Senhor são salvos, do Senhor é a igreja. A igreja reformada, sempre reformando, é um lema, mas não é um lema só para lembrar dos 5 solas, do calvinismo e das coisas, mas da vida prática da igreja, meus irmãos, de que nós somos o que somos, porque Deus é e sempre foi e sempre será. Essa igreja, ela é moldada por Deus, e esse Deus, ele é gracioso, ele é verdade, ele é autossuficiente e ele é suficiente para nós. Ele é Deus Todo-Poderoso que não conheceu nenhum limite da história. Ele não conheceu nenhum limite familiar, humano, condição para nos salvar. E essa é uma boa notícia para nós, graças a Deus. Ele não conhecia, ele não esbarrou nos limites que nós temos em relação a nós nos tornarmos filhos de Deus. Seja num limite étnico, porque nós não somos judeus. Seja no limite social, seja o que for, Deus, em seu amor, em sua graça, em seu favor, Ele atropelou tudo para nos ter. E eu quero lembrar vocês disso nessa manhã.
Deus não ficou sentado. Ele é o bom pastor que foi atrás da ovelha perdida. E nessa manhã eu sinto que você precisa ser lembrado disso. Ele não ficou apático. Ele não esperou você querer. Ele não esperou você dar o passo. Ele deu todo o passo necessário para que nós fôssemos salvos. Eu queria que nessa manhã você fechasse seus olhos. Porque existe um convite dessa verdade para nós. Existe um convite para todos nós nessa sala. A nós depositarmos a confiança totalmente nessa realidade. Na realidade dos méritos de Cristo e da sua obra. E não nas nossas obras. E não nos nossos méritos. E talvez você está aqui nessa manhã e você ainda pense que você não é digno de estar diante de Deus. E realmente eu quero te dizer, você não é digno por si só. Mas graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus. Porque nós nos tornamos dignos, porque Cristo é o Cordeiro Imaculado de Deus. Ofertado por Deus para nós sermos livres do pecado, livres da perdição e da condenação da morte eterna. E o convite que Deus faz para mim e para você nessa manhã é depositar totalmente a nossa confiança nessa obra. Talvez você já é evangélico, mas você ainda luta e reluta, achando que você pode fazer algo para Deus, algo que Ele já fez por você. E o chamado do Evangelho é: deposite a sua fé totalmente nessa obra, nesse Senhor, nessa realidade de que eu e você somos salvos pela graça de Cristo Jesus. Não pelo que você é, não pelo que você foi, não pelo que você deixa de ser ou fazer, mas pelo que Ele já fez por nós. Se isso faz sentido para você, se você nessa manhã entendeu que você está tentando pelas suas forças e você não consegue mesmo, e você não vai conseguir, mas você quer ser lembrado pelo Espírito de Deus e fortalecido, porque a obra do Espírito é justamente fortalecer essa realidade no nosso coração, na nossa consciência, de que temos paz com Deus. Levante sua mão para que nós possamos orar por você. Você está agora, nessa manhã, lembrando o seu coração, lembrando a sua mente que Cristo fez o que já é suficiente para Deus.